Paz e bem, boa noite a todos. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui para, juntamente com vocês, meditar na palavra de Deus. Para aqueles que já sabem, vai ser apenas uma reiteração, e aqueles que não sabem vão saber. Eu estou acamado em recuperação da 5ª cirurgia que eu sofri no quadril, a 4ª no espaço de 6 meses, mas graças a Deus estou bem, a recuperação está sendo muito boa. Hoje é o 5º dia pós-operatório, mas eu estava ardendo no meu coração já há uns 2, 3 dias o desejo de compartilhar com você o tema de hoje, o tema sobre simbologia. Se a simbologia ela vale a pena ou não, se vale a pena, até que ponto ela é importante, quando que ela começa a ser algo ruim. E eu quero compartilhar, segundo a Bíblia, esse pensamento, essa reflexão, essa meditação, essa explanação da palavra de Deus com você. Como eu falei, eu estou na cama, então uma vez ou outra vai balançar um pouquinho aí a imagem, Mas fica aqui, não sai por causa disso não vai balançar tanto, vai dar só uma tremidinha, mas eu quero te convidar a ficar aqui para que a gente junto possa pensar, segundo a Bíblia, sobre os símbolos. Hoje, quando nós vamos falar sobre a pomba branca, automaticamente nós pensamos em paz, A pomba branca é o símbolo da paz. Mas essa é a relação de pomba branca e paz, essa referência de pomba branca e paz, ela passou a acontecer após a Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial, a pomba ela era tão somente uma pomba. Se fosse espanhol, seria paloma. Mas após ou a partir do término da Segunda Guerra, a pomba ela passa a ter esse significado, a pomba branca, de paz. Isto é, a pomba ela é o símbolo da paz. O que me fez chegar até aqui nesse momento? Para refletir com vocês sobre simbologia. Eu estou estudando bem devagarzinho, minuciosamente o livro 1 Samuel, e algumas coisas estão sendo ministradas no meu coração, e dentro dela eu quero trazer o que acontece no capítulo 4 de 1 Samuel. Para quem não conhece a história do capítulo 4, Jean, Deus abençoe, rapaz. Se puder, fica aí, amigo. E se puder também, compartilhe, reposte, Luciana. E aí, meditando em 1 Samuel, lá no capítulo 4, a gente vai encontrar o seguinte: o povo de Deus, principalmente os filhos do juiz, do sumo sacerdote Eli, que são os filhos Ofni e Finéias, eles estão tendo uma vida que vai totalmente contra os ensinamentos de Deus. Eles estão tendo uma vida de pecado, e pecados terríveis, e principalmente eles que eram homens de referência em relação às coisas de Deus. E o seu pai, que é o Eli, sabe das coisas, mas faz vista grossa. Não está nem aí para o que os filhos estão fazendo. A Bíblia vai chegar a dizer que Deus repreende Eli, falando que ele está honrando mais os filhos do que honrando a Deus. Até que vem a guerra contra os filisteus. Os filisteus fazem o primeiro combate e vencem o povo de Deus, vence os hebreus. E aí, nesse momento que vencem os hebreus, cerca de 4.000 homens, 4.000 hebreus morrem. E por causa disso, eles acham que se a arca estiver presente, a arca que foi usada muito por Josué, essa arca daria vitória a eles. Então eles mandam pegar esse símbolo, e depois eu vou falar melhor sobre isso, que é a arca de Deus,
para que ela esteja na batalha, para que essa arca de Deus esteja nessa segunda vez que eles vão lutar, a arca de Deus presente, para eles era garantia de vitória. Só que, se você ler lá 1 Samuel 4, você vai ver que eles levam a arca de Deus, eles perdem a batalha para os filisteus. A arca de Deus ela é levada para a cidade dos filisteus, e ela é colocada no mesmo espaço onde está o Deus deles, o Deus dos filisteus, que é o Deus Dagon. E todo dia pela manhã acontece algo inusitado. A estátua, né, a imagem, o símbolo do Deus deles, o Deus Dagon, está sempre prostrado, está sempre caído diante da arca. E quer dizer, para o povo de Deus que conhece a história, e no caso falando da parte bíblica de 1 Samuel 4, eles tinham que saber que Deus não se manifesta tão somente porque existe um tabernáculo e uma arca. Quem lembra quando Deus vai mandar construir o tabernáculo e a arca, e todo o tabernáculo e toda a arca são cheios de símbolos, Deus já tinha se manifestado poderosamente no Egito com as pragas, com os livramentos que ele deu ao povo, mesmo sem ter tabernáculo, mesmo sem ter arca. Isto é, quando Deus manda construir a arca, quando Deus manda construir o tabernáculo, não é porque Deus só vai se manifestar por causa daquilo. Deus faz aquilo por causa do ser humano. Porque eu e você precisamos de símbolos, precisamos de coisas que nos remetem a algo. O que é o símbolo? O símbolo é algo que nos remete a alguma coisa, que nos faz lembrar de alguma coisa, que nos remonta a alguma história. Quando você vai ver uma foto, a foto não são as pessoas, literalmente. Tampouco as fotos vão fazer você viver literalmente aquilo que você vivia quando aquelas fotos foram tiradas. Mas essa foto, ela vai te remontar aquilo, ela vai trazer a sua imagem, a sua memória, imagens de quando você viveu aquilo, ela vai trazer lembranças daquilo. Isto é, o símbolo, ele é algo que nos remete, ele é como se fosse uma seta que aponta para algo, mas ele não é algo em si. E aí, quando Deus manda construir a arca e o tabernáculo, não é porque Deus vai se manifestar por causa daquilo, é que Deus atendeu na necessidade do ser humano, que sabe que o símbolo tem valor, que o símbolo é o importante, mas a gente precisa compreender que símbolo é tão somente um símbolo. Ele aponta para algo, mas ele não é algo. Ele indica alguma coisa, mas ele não é essa alguma coisa. Ele nos remonta a alguém, mas ele não é este alguém. E nós precisamos compreender que o símbolo, ele é tão somente, ainda que tenha um significado tremendo para nós seres humanos. Samudiel, fica aí, amigo, se puder, reporte, compartilha, fica aí com a gente. Então a gente vai entender que o símbolo, ele tem esta função de nos fazer lembrar de algo, que nos direcionar a algo ou a alguém, mas ele não é algo ou alguém. E aí, repito, quando Deus manda construir o tabernáculo e a arca, que é o símbolo da presença de Deus, da glória de Deus, Deus já vinha se manifestando ao seu povo desde sempre sem ter isso. Pegando de parte resumida, Deus se apresenta a Abraão, quando chama Abraão, e não tem arca e não tem tabernáculo. Deus se apresenta a José e não tem arca nem tem tabernáculo. Deus faz os milagres no Egito e não tem arca nem tabernáculo. Só que, lembrando, voltando para 1 Samuel 4, esse povo que estava em pecado, que não tinha ou tinha deixado de entender que o que Deus espera é uma vida de comunhão com Ele, de obediência a Ele, de temor a Ele, uma vida de intimidade com eles. Eles achavam que podiam viver em pecado, desobedecendo a Deus, fazer o que eles quisessem, e porque no momento que precisasse, como foi o caso, a arca tivesse presente numa batalha, Deus ia dar vitória, porque eles achavam que a arca, que o tabernáculo, que a arca era realmente a presença literal de Deus. E aí, quem conhece, paz, Rivaldo, Deus abençoe. Então, quem conhece a história, repito, 1 Samuel 4, eles vão para a segunda batalha, levam a arca, porque eles estão com uma vida de paganismo, uma vida de desobediência, uma vida de pecado. Deus permite que os filisteus vençam
a batalha e a arca é levada para a cidade dos filisteus. Todavia, para os filisteus, paz, Marluz, Deus abençoe, para os filisteus que eram pagãos, que não conheciam Deus, não conheciam os mandamentos de Deus, não conheciam os 10 mandamentos, não conheciam as leis de Levítico, não conhecia nada que Deus tinha dado em Levítico, não conhecia nada disso. Para os filisteus, de fato, aquela arca representava Deus, representava a glória de Deus. E Deus, para mostrar que Ele é Deus, Ele faz a estátua do Deus deles, que é o Deus Dagon, toda hora cair ao filho, paz, filho. E aí até o momento que a estátua de Dagon cai e a cabeça é quebrada. Juntamente com isso, começa a acontecer um montão de enfermidades no meio do povo filisteu, e aí eu te convido a ler lá 1 Samuel 4, aí, para resumir a história, eles falam, olha, a gente tem que mandar essa arca embora, porque esse Deus está fazendo a gente ficar doente. Então preste atenção, o povo que conhecia Deus, que conhecia os mandamentos de Deus, que conhecia a vida, ou tinha que conhecer, pelo menos historicamente conhecia a vida de comunhão com Deus, sabia por que Deus mandou construir o tabernáculo e a arca, mas resolveu viver em pecado, resolveu viver em desobediência a Deus, confiando que, porque tinha aquele símbolo, Deus ele ia se manifestar. E Deus mostra para o seu povo que vida com Ele é uma vida de comunhão, que o símbolo ele é algo que remete a Deus, que não é realmente de fato o próprio Deus, mas ao mesmo tempo para o povo pagão, Deus se manifesta a fim de mostrar que aquela derrota que o povo de Deus teve foi uma permissão de Deus e não foi mérito dos filisteus. Quando a gente continua a caminhada, a gente vai ver que Deus promete não mais um tabernáculo, Deus promete construir um templo e vai dizer que Davi não poderia construir, mas que Salomão, seu filho, iria construir o templo. Quando você vai ler 1 Reis, gente, quem chegou depois eu estou acamado, e como tudo está aqui na cama, balança um pouquinho, mas fica aqui comigo, por favor. E aí Deus fala que Salomão construiria o templo. Mas quando você vai ler 1 Reis 8, e Salomão está construindo, está inaugurando o templo, ele fala, olha, nem todo o céu é capaz de Deus, de comportar Deus. Deus não cabe nem no céu dos céus, Deus não cabe em toda a terra, muito menos esse templo que eu construí. Salomão está falando, 1 Reis 8, não tem como Deus habitar aqui. Isto é, Salomão reconhece que aquele templo ele é uma simbologia do lugar onde Deus vai se manifestar, no lugar onde Deus vai conversar com o povo, mas que aquilo ali não comporta Deus. Deus é muito maior, Deus vai além. Essa necessidade da simbologia, eu repito, quem precisa sou eu e é você. A gente precisa de símbolos, e símbolos são bons. Mas é tão interessante, eu já vou voltar nisso, que o símbolo, ele tem uma referência de acordo com o lugar. Tem um pastor, o Luiz Saião, que ele conta que ele foi fazer uma viagem a Israel, e aí tinha lá o pessoal do sul, aqui do sul nosso, com eles, e o pessoal olhou para o shofar, aquele negocinho que tocava quando queria reunir o povo, quando tinha festas no Antigo Testamento. O rapaz olhou lá para o shofar sem conhecer e falou assim, ô pastor Luiz Saião, por que tem esse berrante aqui? E para quem conhece o pessoal do sul, o pessoal que trabalha com gado, existe o berrante. Isto é, aquele símbolo para o pessoal do sul era um berrante, mas para o povo de Israel aquilo ali é um shofar, porque os símbolos eles mudam, como eu comecei aqui, dando o exemplo que a pomba branca, que para nós significa paz, esse significado só passou a ter após a Segunda Guerra. Antes da Segunda Guerra Mundial, ela não tinha esse significado, ela não tinha essa simbologia. Por que eu estou falando isso? Porque é isso que Salomão disse, quando você vai para Atos 7, a partir do verso 48, salvo engano, Estevão vai dizer que o nosso Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, não tem como um templo ele conter Deus, Deus caber em um espaço assim. Por favor, lugar de reunir
esse lugar ele existe desde sempre. Hebreus 10 vai chegar a dizer: não deixai as vossas congregações, como é costume de muitos. Mas só que nessa época, inclusive o escritor de Hebreus não está falando nem desse templos que nós estamos acostumados. Lá o pessoal se reunia, quem lembra de Atos dos Apóstolos, de casa em casa, se reunia nas casas. Esse templo que a gente conhece passa a existir através do século IV com a mãe de Constantina, Maria Helena. Mas eu estou usando o templo só para mostrar um exemplo, que eu poderia usar outras coisas, como o próprio shofar, que depois ele vai se perdendo na história do cristianismo. Para o povo judeu, não. E aí, ainda falando sobre o templo, quando chega mais adiante, Paulo vai dizer aquilo que Jesus disse para a mulher samaritana. Olha, a mulher samaritana em João 4, Jesus falou o seguinte, preste atenção. O que Jesus falou para a mulher? Que ela pergunta: olha, o lugar de adoração é em Samaria, porque lá tem um templo, ou é aqui em Jerusalém, porque aqui também tem um templo? E Jesus responde para ela: olha, não é lá nem aqui, o tempo é chegado em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí tu vai ver Paulo falando vai falando em Romanos 6, Paulo vai dizer o seguinte: olha, o Senhor habita em nós através do Espírito Santo. Pai Luciano, o Senhor habita em nós, nós somos o templo do Espírito Santo, a ponto de Paulo dizer que o Espírito tem ciúme de nós, porque agora não é mais uma geografia, agora é em nós. Repito, gente, eu estou usando o templo, usei a arca, para a gente entender que os símbolos eles são importantes. Quando eles são somente símbolos, eles servem tão somente para nos remeter a algo, para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Os símbolos eles são bons. O problema é quando o símbolo passa a ser a razão em si. Isto é, se eu não usar determinado elemento, Deus não vai me abençoar. Ou ao contrário, eu tenho uma vida fora da comunhão e intimidade com Deus, mas se eu orar usando tal coisa, Deus vai me abençoar por causa da tal coisa. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, gostaria que vocês comentassem aí, porque a gente esquece que quem opera tudo em todos é Deus. A gente esquece que o nome que é sobre todo nome é o nome de Jesus. A gente esquece que esse Jesus, ele falou em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os pratica e os guarda, esse é o que me ama. Jesus está falando que a vida de intimidade com Ele é que gera a bênção, e bênção são os propósitos dele para nossas vidas. Mas nós começamos a pegar símbolos, coisas que eram para ser legais, era para nos direcionar para algo, nos fazer trazer à memória alguma coisa. A gente pega aquele símbolo e começa a achar que aquele símbolo tem poder. E aí sabe o que a gente faz? A gente entra no misticismo. A gente vai criando mística. Eu lembro que a minha avó, né, ela falava que se colocar a vassoura atrás da porta, a visita ia embora. Que o chinelo virado, ele pode fazer com que a mãe do dono do chinelo venha a óbito. Quer dizer, são crendices que a gente vai pegando. E aí, às vezes, a gente pega símbolos, repito, que era para remontar a gente a algo legal, algo bom, e a gente começa a fazer com que aquele símbolo ele tenha valor em si mesmo. A gente vai olhar lá em Números 24, quando tem uma serpente, um grupo de serpentes picando o pessoal no deserto, e o pessoal começa a morrer, e aí Deus fala para Moisés ele levantar uma serpente, criar uma serpente, que todos que olhassem para aquela serpente seriam curados. E aquela serpente, ela simbolizava quando Cristo fosse levantado no madeiro. E para a cultura na época, a serpente, ela tinha esse símbolo de algo que é muito ruim, muito poderoso, porque é algo tão pequeno que picasse uma pessoa, com 24, 48 horas, aquela pessoa morreria. E aí quando o Senhor fala isso, é para dizer, olha, o povo estava em pecado, as serpentes estavam picando, o pessoal morrendo, Deus fala, olha, presta atenção no seu pecado.
arrependa-se do seu pecado. Quando ele diz olhe para a serpente, essa serpente que Moisés construiu, ele está dizendo olhe para os seus pecados e se arrependam, que vocês vão ser curados. Tanto que Jesus vai fazer referência dizendo, se eu não me engano em João, como a serpente foi levantada por Moisés no deserto, o Filho do Homem também seria levantado. Mas esse negócio que era o símbolo, que era essa serpente que Moisés levantou porque Deus mandou, que tinha toda uma simbologia, tinha toda uma explicação, um significado, passa o tempo, ela começa a ser adorada. Ela vira o Deus Neustran. Se você vai abrir em 1 Reis 18, Ezequias, que foi um excelente rei, ele começa a consertar todos os erros que os reis anteriores tinham feito. Ele começa a fazer o povo se voltar para Deus, ele começa a fazer com o povo voltar para a lei de Deus, e ele começa a destruir todo o templo pagão, tudo aquilo que era adoração a um deus pagão, ele começa a destruir. E dentro dessas coisas que ele destruiu a imagem da serpente. Porque essa serpente, que era para ser algo simbólico, bom, o povo começou a venerar como se fosse um deus, e aquilo que era uma simbologia legal, tirou a glória de Deus, tirou a fé que era dedicada ao Deus único e verdadeiro, e começou essa glória a ser dividida com a serpente. E aí Ezequias vai e manda destruir a serpente e tudo aquilo que envolvia a adoração a ela. Você percebe como algo que pode ser legal, um símbolo que pode ser bom, ao mesmo tempo a gente consegue estragar e achar que aquele símbolo ele tem valor em si mesmo, ele tem poder em si mesmo. A gente precisa entender na Bíblia que há coisas que são normativas, isto é uma norma. É para ser assim, é para ser feito daquela maneira. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, teu próximo a ti mesmo. Isso é normativa, isso é para ser, né? Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, não há um outro mediador, isso é norma. Mas há coisas que não são normativas. São coisas na Bíblia que é uma história sendo contada, tem coisas na Bíblia que Deus usou de maneira peculiar, individual, aquela pessoa, ou a ele mesmo. Vou te dar um exemplo. A mulher do fluxo de sangue toca em Cristo Jesus e ela é curada. Mas ao mesmo tempo tinha um montão de gente ali, e só uma mulher que foi curada. E Jesus fala, porque de mim saiu virtude. Isto é, não é o fato de tocar em Jesus, mas é a fé, é o temor, é uma vida dedicada a Deus que vai fazer com que se cumpra o que Romanos 8:28 disse: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Está me entendendo? Estou conseguindo me fazer entender? Não há nada de errado com os símbolos. O problema é quando o símbolo ele vira algo que a gente olha como poder, como mágico. A gente faz isso até com o nome de Jesus. Lá nos 10 mandamentos vai dizer: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nós cristãos, tudo falamos o nome de Jesus como se fosse algo mágico, algo que eu vou falar o nome de Jesus e tudo vai se resolver. E na verdade ele não diz isso. Tiago chega a dizer: olha, pedis e não recebeis, porque pedirem mal para gastar em vossos próprios deleites. A Bíblia vai ensinar que a oração ao Senhor é a oração que está de acordo com a vontade de Deus. Por isso que o Pai Nosso vai dizer que seja feita a sua vontade aqui na terra como é nos céus. A gente sabe que o nome de Jesus é o nome que é sobre todo nome, que esse nome ele tem poder. Mas quem lembra de Atos, se eu não me engano, Atos 19, tem uma rapaziada lá que quer expulsar demônios em nome de Jesus. E aí os demônios vão dizer: olha, a gente sabe quem é Jesus, a gente sabe quem é Paulo, mas você a gente não sabe. E a Bíblia conta que essa rapaziada tomou uma coça e saiu nua, correndo. Porque até o nome de Jesus a gente usa às vezes como algo místico, como algo mágico. E a gente precisa compreender, e eu vou ser repetitivo nisso, não há problema no símbolo. O problema é quando a gente acha que o símbolo ele tem a ver com ele tem poder em si mesmo. E isso não acontece, não é assim que funciona. Símbolo é para remeter. Símbolo, vou dar o exemplo que a gente tanto conhece, né? Vou repetir: a pomba branca, o símbolo da paz, o coraçãozinho, o símbolo do
amor, não é? E a gente sabe que o coração ele é um músculo, mas para nós ele se tornou um símbolo do amor, e esse símbolo ele é universal. Mas o coração é amor? Claro que não. Ele é o símbolo de. Então, eu quis vir compartilhar esse tempo com vocês, isso que estava queimando dentro de mim, porque a gente tem feito isso. A gente pega lugar, que é o lugar que a gente se reúne, e é um símbolo da onde Deus está presente, mas Deus só está presente porque a igreja dele está presente, presente no sentido de se manifestar. Mas isso também só vai acontecer, a manifestação dele, se o povo que ali está de fato para adorá-lo, para prestar culto a ele, está ali com o coração quebrantado e contrito, aí Deus se manifesta. Mas o lugar é só o lugar. Ele é um símbolo, e eu sempre digo isso, pode ser no templo construído por mãos humanas, onde Deus não habita por si só, como pode ser embaixo de uma mangueira, embaixo de uma bananeira. Se é a igreja do Senhor que está presente, Deus ele vai se manifestar. A glória de Deus vai nos visitar, Deus vai se agradar. Porque já disse, né, um coração quebrantado, contrito de Deus, ele não desfaz, ele não rechaça, ele ama um coração quebrantado e contrito, como também está escrito que ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas a gente começa a achar que lugares, eles têm um poder místico, mágico. A gente começa a achar que coisas que são símbolos, elas têm poder místico e mágico. Vou dar alguns exemplos, né? Quando alguém fala assim, agora coloca a sua mão, a mão no coração, que eu vou orar. Primeiro, né? No coração, literalmente, a gente não consegue colocar a mão. Mas colocar a mão no coração vai ser o porquê da oração vai ter efeito? Não, mas é um simbolismo de que nós estamos falando, Senhor, eu te amo, eu creio, habita em mim, é um símbolo. Mas Deus busca que a oração ela seja de fé, ela seja em concordância com a vontade dEle, e aí quer seja com ou sem a mão. Se o teu coração está no Senhor, se tua vida está no Senhor, Jota, meu amigo, que alegria tê-lo aqui. Se teu coração está em Deus, se a oração está em concordância com o Senhor, Ele vai te atender segundo a vontade e o propósito dEle. Mas a gente bota a mão no coração porque é um símbolo de reverência, é um símbolo de amor, é um símbolo de entrega. Tal como a gente fala, fique em pé, fique de joelho, são simbologias do nosso comportamento para falar, eu me rendo a Deus. Mas isso quer dizer que Deus só vai atender a nossa oração se a gente estiver de joelho? Um exemplo, eu estou há tempo sem poder me ajoelhar, e quem me conhece sabe que a maneira que eu mais me sinto à vontade orando é de joelho. Mas devido a essas muitas cirurgias, há muito tempo que eu não sei o que é orar de joelho, porque eu não consigo. E ainda vou ficar mais um tempo sem poder, então eu vou achar que Deus não está ouvindo as minhas orações, porque a maioria delas tem sido feita deitado? Claro que não! Quando eu ficar bom, vou fazer o que eu mais gosto, a posição que eu mais amo, que é estar de joelho. Mas não é o joelho que vai fazer Deus me ouvir ou Deus me atender. É o meu desejo de ter comunhão com o Senhor, é o meu desejo de falar com Deus. É minha fé em quem Ele é, e Ele é o meu Senhor que vai fazer isso acontecer. E aí a gente hoje está repetindo o que fizeram, o que os hebreus fizeram em 1 Samuel 4. Estamos pegando algo que é simbólico, que é lindo, e aí, repito, se a gente for estudar toda a história do tabernáculo, que cada pano ali representa, o que cada lugar representa, tudo que tem a ver com a arca, é simbologia o tempo todo que Deus fez isso, porque a gente, ser humano que Deus criou, Deus sabe que isso faz bem para a gente gosta, a gente precisa de símbolos, mas o símbolo não é aquilo em essência. O símbolo, ele representa, ele nos remete, ele nos aponta para algo, para alguém. Meu filho, ele tem, nem sei se ele vai ouvir isso aqui depois, né? Tem 3 anos que a gente perdeu o meu sogro, e meu filho, ele tem um lenço que era do meu sogro, e que ele está com esse lenço sempre. Ele tem aí também um celular antigo, que é o celular que ele mais usa, porque era do meu sogro. São símbolos que trazem um monte de memória.
para o meu filho. Mas ele não ama aquele telefone pelo telefone, nem o lenço pelo lenço. Ele ama o meu sogro, que Deus levou. E um dia estaremos com ele na glória. Então, amados, eu quis vir aqui e eu poderia dar tantos outros exemplos. E quem chegou depois, eu te convido, por favor, veja do começo, que eu faço, a introdução para a gente saber que não há problemas no símbolo. Mas o símbolo nenhum tem poder. O símbolo nenhum é algo em si mesmo. Ele apenas aponta, remete, faz referência, faz a gente lembrar. E lembrar sempre é bom, lembrar quem Deus é, lembrar o que Deus já fez. A fé ela é baseada nessa revelação de o que Deus já fez, do que Deus é. E aí a gente precisa de lembrança, como vai dizer Lamentações de Jeremias, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Símbolo é bom. Olhar a foto, a gente aqui em casa gosta muito de foto de papel, foto que foi impressa, revelada, que hoje quase não tem mais, E minha filha às vezes pega aqui os álbuns antigos, que a gente tem e fica olhando as fotos, e as lembranças vão vindo à nossa mente, são símbolos de momentos que ela viveu, ou então que a gente contou uma vez para ela, que ela ainda não era nem nascida. Isso é bom. Agora, quando a gente começa a idolatrar o símbolo, a gente começa a achar que Deus só vai fazer se aquele símbolo estiver presente. A gente tem uma vida toda fora da vontade de Deus e acha porque fez determinadas práticas simbólicas, Deus vai nos responder, ou usou tais artefatos simbólicos, Deus vai responder. A gente começou a idolatrar o símbolo. A gente começou a achar que o símbolo é a causa e não Deus. A gente vai começar a achar que o símbolo tem poder e não que ele revela o poder de Deus. A gente vai começar a achar que o símbolo ele é a solução e não uma vida de comunhão com Deus que de fato é a solução. Você entende o que eu estou falando? Eu tinha pedido algumas vezes para as pessoas comentarem, mas pelo que eu olhei, não teve comentários, se estão entendendo ou não. Mas eu não vou me demorar aqui, porque essa posição ela me incomoda, eu quero deitar. Mas meu coração ardia para eu vir aqui falar para você que símbolo para nós seres humanos, ele tem seu valor, ele tem significados, mas que você entenda que o símbolo ele até varia de cultura para cultura, de lugar para lugar, de história para história. E falando biblicamente, os símbolos eles têm apenas que nos fazer saber, olha, Deus fez isso, Deus agiu, Deus é nosso Deus. Paz e bem, Delio, Deus abençoe. E não a gente achar que o símbolo tem poder por si mesmo, porque foi isso que o povo hebreu achou da arca. Uma vida já adorando a deuses pagãos, aqueles que eram responsáveis para fazer se cumprir as leis de Deus, estavam numa vida toda pecaminosa. E quando os filisteus vêm atacar, a Bíblia chega a dizer, 1 Samuel 4, que quando a arca chega, eles fazem uma festa e gritam, Deus está conosco, Deus está no nosso meio, nós vamos vencer. E meu amado, minha amada, a derrota foi feia, tão feia que até a arca foi levada, que Ofni e Finéias morreram, que quando o pai, que é Eli, tem a notícia, também morre, porque a arca era um símbolo para que lembrasse, olha, Deus é santo, 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 Deus é poderoso, Deus é fiel, é esse Deus que tirou o seu povo da escravidão do Egito, que o sustentou na travessia do Mar Vermelho, no deserto, que fez esse povo ter vitória, destruindo os povos que tinham tomado a terra que um dia Deus tinha dado a Abraão. A gente tem que temer e amar esse Deus, a gente tem que ter reverência a Ele, a gente tem que ter obediência a Ele. Aquela arca, aquele tabernáculo era para lembrar disso, mas eles não. Acharam que a arca por si só ela tinha poder e por causa disso poderiam viver uma vida de qualquer maneira. E Deus mostrou que não é assim, que o ensinamento dele não foi esse. Então, por favor, em nome de Jesus,
tenha símbolo, aquilo que tu acha que é bom para você, que é aprazível, mas compreendendo que ele é tão somente um símbolo. Que Deus não precisa de símbolos. Deus não precisa de artefatos. Deus não precisa de nenhum outro tipo de mediador, porque Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, louvado seja Deus. Porque Jesus Cristo nos basta, porque Jesus Cristo tem todo o poder, e que se nós entendermos de fato isso, nós vamos compreender que o véu rasgou-se porque Ele nos fez poder chegar a Ele agora como sacerdotes. Vai dizer Pedro principalmente, nação eleita, sacerdócio santos, somos nós, Deus nos fez assim em Cristo Jesus. E aí a gente vai precisar entender que basta ter Jesus, basta crer em Jesus, basta obedecer a Jesus, basta amar a Jesus, basta amar o teu próximo como Jesus amou. E vivendo assim, amado, com ou sem símbolo, você vai ter uma vida de intimidade e de experiências tremendas com Deus. Vivendo assim, se o símbolo te faz bem, você vai compreender que ele é tão somente um símbolo. Eu desejo muito que o Espírito Santo complete na tua vida aquilo que eu não consegui. Teria muitas coisas bíblicas para falar, explicações sobre isso, sobre símbolos que a Bíblia mostra quando foram mal usados, mas a posição que eu estou por causa da cirurgia, ela me incomoda e eu preciso deitar um pouquinho. Mas eu desejo de todo o meu coração que Deus possa abrir o teu e o meu entendimento dia a dia. Desejo que a graça e a sabedoria do alto, ela se revele a você. Desejo em nome de Jesus que o Senhor nos faça homens e mulheres que tenham fé, tão somente um único e verdadeiro Deus, que nós compreendamos que Jesus Cristo é nosso Senhor, que Ele é o nome que é sobre todo nome. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você que chegou depois, eu te convido, veja lá do começo. Se você entender que isso pode abençoar outras vidas, abrir o entendimento de outras vidas, por favor, reposte, compartilhe, comente aí. Até a próxima, quando queimar meu coração de novo, porque essa recuperação, né, ela não me permite estar aqui sempre. Samudiel, espero que tenha sido bênção para você, meu amigo. Fica na paz. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe.